Então, como eu estava falando antes, né, os maias, eles, então, estudavam todo o ciclo da natureza, os animais, o comportamento, como é que eles agiam, né, como é que a natureza era. E aí, então, os 13 tons, na verdade, eles estão presentes no casco da tartaruga. São 13 gomos no meio ali, tá? 13 gomos, né? E ao redor existem 28 gomos menores. Então, a tartaruga também é uma grande a representação da Terra, da memória da Terra para eles. Eles usavam como a tartaruga. E para mim, inclusive, quando eu estava, né, quando eu estudei sobre isso um pouco, já me veio assim, se a tartaruga também, né, era uma representante da memória da Terra, como é que a tartaruga, como é que é o casco dessa tartaruga? Já traz também parte da planicidade da água, né, da Terra. Né, de como é que é ali, né? Por que a tartaruga? Claro que existem várias coisas relacionadas à tartaruga. Mas, para mim, assim, na hora, eu conectei a isso, assim, sabe? Que para mim faz total sentido também, né? Desse arquétipo. Então, além da cascavel ali que eu coloquei, né? Sobre o DNA, que eles também ligavam tudo à natureza, existem essa parte realmente da tartaruga. Né? Então, se a gente pegar qualquer tartaruga, vocês vão ver, pode estudar, podem buscar, né? Toda tartaruga, ela é dividida assim, tá? Bem legal, gente. Disso, Otávio? Não sabia. E o que eu acho bem interessante nisso aí é porque às vezes a gente pensa assim, nossa, nada a ver, falar uma tartaruga tem a ver com... Mas, gente, os padrões dos fundamentos da natureza, eles se repetem, são padrões repetitivos. Você vai ver aquela espiral lá do número do ouro, como é que se chama mesmo? A Fibonacci, a frequência de Fibonacci, né? Ela explica o movimento, quando alguém estuda o movimento de galáxias, pelo menos o que as pessoas acham que é uma galáxia. Você explica também a formação das sementes do girassol ali. Então, assim, é um padrão, é um fundamento da natureza. Aquilo se repete, aquilo se propaga em outros, né? É como se fosse um holograma. O modelo maior se replica no modelo menor. Então, por isso a gente vê coisas que eles observam e falam, peraí, isso aqui segue o mesmo padrão, a mesma forma holográfica, contém o mesmo tipo de informação que tal outra coisa. Não é um delírio sem sentido, entende, gente? É porque precisa estudar isso mais a fundo para vocês entenderem como está tudo conectado. Bem, parece que é aleatório, mas existe, como eu falei no início, assim, não tem como eu trazer tudo aqui, porque às vezes eu falava muito isso para o Otávio, inclusive, é muito conhecimento, é muito profundo tudo isso, sabe? Para que a gente consiga entender tudo realmente como funciona, né? Então, eu estou trazendo um pouquinho para que vocês comecem a despertar a curiosidade em saber sobre essas frequências, né? O que eu acho hoje muito interessante e tem transformado a minha vida realmente quando eu comecei a me sincronizar com isso, né? Então, as coisas começam a mudar realmente. Sobre essa parte dos 13 e 20 também, Otávio, tem a ver com a média da gestação humana, que também é outra coisa que é natural. Né? Então, uma gestação humana, ela é, em média, 260 dias. Em média, tá? A gente não é exato, mas porque é tudo estudado, né? Tudo eles estudaram e foram fazendo as conexões deles, né? Então, nada é aleatório, nada é do nada. Tudo foi muito estudado por eles, né? Para eles chegarem a essa conclusão. E aquilo que o Otávio falou, né? Tudo tem a ver com a natureza em si, né? A natureza humana, a natureza em tudo, né? Tudo que tem vida. Também, dentro dos estudos deles ali que a gente já falou, eles estudaram toda essa parte, assim, dos ciclos, né? Do ciclo sinódico, do ciclo sideral, né? Tudo isso é estudado, né? Nada é em vão, assim, né? E os ciclos fecham em 28 dias, né? Que é o ciclo natural. Então, isso representa também o ciclo da mulher, né? Que eu estava falando no início, inclusive, sobre isso, né? O ciclo da mulher é, em média, de 28 em 28 dias. Na verdade, deveria ser mais até conectado, porque como nós estamos ainda desconectadas de toda essa natureza, acaba que o nosso ciclo, ele não é o nosso ciclo, ele acaba ficando bagunçado também. Em função de toda a bagunça que a gente vive, o nosso mental fica todo bagunçado. Então, o nosso ciclo, né? O ciclo da mulher também fica. Então, por isso a gente vê tantas pessoas desconectadas com o seu feminino, com o seu, né, o poder do feminino. Né? Então, existe todo um estudo também sobre isso, né? Ali no calendário,
né? Vamos mudar, inclusive, né? É sincronário das 13 luas, né? Porque a gente entende que tudo é sincrônico, e o calendário vem de calenda, né? Vamos começar a tentar mudar um pouco também a forma, né? Mas às vezes eu acabo falando em calendário em função realmente das pessoas entenderem sobre o que eu estou falando. Então, os 28 dias têm tudo a ver com esse ciclo da natureza, né? Que tudo é harmônico. As mulheres que moram em tribos, né, ligadas à natureza, por exemplo, grupos que estão ali na natureza e que têm um vínculo, né, estão mais ligadas a esse calendário maia, não porque utilizam o calendário, mas porque estão mais ligadas a um calendário da natureza, né, viver o presente ali na natureza. O ciclo menstrual das mulheres, elas menstruam todas juntas, elas têm o mesmo ciclo. Então, assim, inclusive, mas até para quem mora na cidade, tem famílias que têm uma afinidade tão grande que de várias mulheres que moram na mesma casa, elas costumam também ter o ciclo acontecendo ao mesmo tempo. Mas quando estão na natureza, as mulheres juntas ali, o ciclo menstrua no mesmo dia, vai ovular no mesmo dia, tudo a mesma coisa, porque elas estão na mesma sincronicidade ali com a natureza. Né? Então, assim... Isso fala muito ali do poder do feminino, do resgate também, né, Otávio, de tudo isso que se perdeu, né, hoje o quanto o conhecimento sobre o sagrado feminino também está todo corrompido, né, então quando a gente realmente começa a entender sobre isso, né, a importância de estarmos sincronizadas com o nosso ciclo, né, de se conectar com a natureza, as mulheres, elas têm um grande poder nas suas mãos, né, e muitas, inclusive, negam esse ciclo, né, e não entende o quanto é sagrado ser mulher, né? Porque, não sei, eu não ia falar sobre nada disso, mas como a gente entrou nisso aí, eu acho muito importante, porque eu falo sobre isso no meu Instagram, eu falo sobre isso com as minhas clientes, né? Da importância de a gente se conectar com o nosso próprio ciclo, né? De nós entendermos como nós funcionamos, inclusive nas luas que acontecem durante esse ciclo lunar, né, nós nos colocarmos nessas frequências, entender como o nosso corpo funciona, sabe? Então, quando a gente entende como nós funcionamos, mulheres, né, nós somos muito poderosas, né? Porque as mulheres, como o Otávio falou, que ainda deve ter, né, se juntam, ali como você relatou, no sagrado feminino, a gente entende que as mulheres, quando elas menstruavam, elas iam para a tal da tenda, a tenda vermelha, que é onde elas recebiam toda a conexão de várias coisas que estavam acontecendo ali, né? Porque elas ficam mais sensíveis, elas ficam mais conectadas, elas ficam mais intuitivas. E para vocês verem o quanto isso também se desconectou tudo, porque hoje, quando se fala em ciclo, ou quando a mulher está mais nervosa, vamos dizer assim, existem muitas piadinhas, inclusive, sobre isso, né? Ah, tá na TPM, só pode que tá entrando na TPM, né? Tudo isso faz com que realmente a mulher se desconecte dela mesma, né? Que ela comece a rejeitar esse ciclo na vida dela. E ela não entende a importância do porquê que estamos mais sensíveis, né? Porque é nesse período onde a mulher funciona como um próprio filtro nos lugares.